Os heróis chegaram recentemente no Clash Royale e eu acredito que todo mundo saiba disso, a não ser que você está morando numa caverna debaixo de uma pedra na lua. E hoje eu vou listar para você qual é o melhor herói do Clash Royale, do pior para o principal e o mais forte. Começando pelo quarto lugar, quero falar sobre o Gigante Herói. Ele é basicamente aquela criatura absurda que chega para bagunçar completamente o que você achou que sabia de Clash Royale. A sua habilidade custa apenas 2 de Elixir, que permite o gigante simplesmente arrebentar uma tropa para longe. A mecânica dele é simples, ele simplesmente mira na tropa com mais vida na sua frente, e a distância do arremesso depende totalmente de onde essa tropa estava parada. Vale lembrar que ele também arremessa tropas aéreas, a diferença é que como elas não batem no chão, elas não recebem dano de impacto, mas ainda assim elas voam para longe. Cauterar esse gigante herói depende totalmente do seu deck, é a mesma coisa que defender um gigante normal. Tropas de enxame como exército de esqueletos, horda de servos, gangue de goblins continuam sendo muito úteis. Cartas de alcance também sempre ajudam mantendo a distância, como executor, mosqueteira, só que se a sua única resposta útil for uma P.E.K.K.A. ou então um mega cavaleiro, aí você tá mal. Construções continuam sendo excelentes contra ele, porque a sua habilidade não funciona nelas. Cartas como o Dragão Infernal também continuam sendo uma ótima resposta, porque ele simplesmente bate de longe. No final das contas, jogar contra o Gigante Herói não é tão assustador assim, e é simplesmente você fazer o básico bem feito. É posicionamento, distância, time, porque se você vacilar apenas um único segundo, ele destrói seu plano inteiro com um único arremesso. Por isso, ele ocupa o quarto lugar. Uma carta boa, mas nada que vai quebrar o Clash Royale. Agora na terceira posição temos a Mini P.E.K.K.A, aquela figurinha que chega mudando o clima do jogo e que bota medo em geral. A habilidade dela é fazer panquecas, que simplesmente joga mais 5 níveis em cima dela por apenas 1 de Elixir. Só que obviamente tem um truque por trás disso. Ativar a habilidade logo na hora que você coloca ela na arena é inútil, só vai te dar uma panqueca, então você vai subir só 1 de nível. Se você espera 20 segundos, a barra enche e vira 2 níveis. Se você espera mais 20 segundos, vira mais 3 níveis. O ponto chave é que ela praticamente nunca vai carregar apenas no tempo. Se você quiser tirar todo o valor da sua habilidade, você precisa que essa barra carregue 3 vezes, e isso leva praticamente 1 minuto inteiro. 1 minuto vivo no Clash Royale, meu amigo, é muita coisa. E é justamente por isso que cada ataque dela preenche meia barra, e essa mecânica veio para meio que controlar o caos e não deixar nada muito roubado. Só que tem um detalhe importante, a habilidade dela é de uso único, não dá pra você tacar 5, 10, 15, 20 panquecas em cima dela. Eu sei que muita gente já tem aquele trauma coletivo de jogar contra o chefe panquequeiro, onde um único nível extra transformava tropas comuns em cartas imparáveis. Então ver a Mini P.E.K.K.A podendo ganhar 5 níveis já te dá muito medo. Só que meu amigo, pode ficar tranquilo, na defesa, que é onde essa carta realmente brilha, ela entra no nível 11 normal, então as interações quebradas não vão aparecer tão rápido. Normalmente ela só vai chegar 5 níveis durante um contra-ataque e provavelmente ela não vai estar com a vida cheia, então ela não é tão roubada quanto parece. Ofensivamente ela nunca foi tão brilhante quanto defensivamente, então sendo sincero com você aqui, as suas interações quase não vão mudar, porque ela já dá hit kill na maioria das tropas. Ela é uma carta anti-tanque, então sempre foi para defesa. A maioria de mudanças que são realmente relevantes vai aparecer naquelas cartas, como Mega Cavaleiro, P.E.K.K.A, talvez os Bárbaros de Elite, só que no final das contas, ela deve aparecer exatamente nos mesmos decks de sempre. Beatdown pesado, como Golem, deck de gigante com Spark, tropas que chegam como uma avalanche. Quando essa carta saiu, parecia assustadora, só que na prática ela não é tão roubada quanto parece. Em segundo lugar, eu deixo a Mosqueteira, e o poder dela é simples, só que muito forte, principalmente na defesa. Ela coloca um mini canhão bem na sua frente. Esse canhão aparece mais ou menos um quadrado adiante, e apesar de parecer frágil, o canhão tem mais ou menos a quantidade de vida de um cavaleiro, então ele tanca bastante e ajuda muito na defesa. Então na defesa é simplesmente absurdo, puxando condições de vitórias pesadas para você conseguir fazer uma defesa de boa. Ele até tem dano de surgimento, só que é tão baixo que eu acho que mata só os esqueletos. A sensação de fragilidade dessa carta vem porque o canhão perde vida naturalmente igual uma construção normal, segundo a segundo, por isso não é nada quebrado e é bem balanceado. Em 99% dos casos, o range dessa puxada do canhão é a mesma coisa do canhão normal.
O posicionamento mais à direita na torre funciona contra ameaças aéreas, tipo balão, porco-zevo. Posicionamentos mais centralizados na arena funcionam contra cartas que pulam o rio, como o corredor ou então como a domadora de carneiros. E o posicionamento mais à esquerda é ideal contra tropas que simplesmente vão atravessar a ponte até combinar o canhão com outra construção para fazer a ativação da torre do rei bem específica, e isso é muito forte. Agora, counterar a mosqueteira heróica não é a coisa mais difícil do mundo, é a mesma coisa, uma bola de fogo, tropas de spam em cima dela, cartas com um dano muito alto. Ela é uma carta bizarramente balanceada, a defesa com ela ficou mais forte do que já era. Ela é subestimada pela maioria das pessoas e não vai estragar a sua experiência jogando Clash Royale. Agora, em primeiríssimo lugar, o herói mais quebrado do Clash Royale, mas tipo assim, abismo de diferença, é o Cavaleiro. Por apenas 2 de Elixir, a habilidade dele cria um círculo luminoso no chão, que provoca todos os inimigos dentro desse círculo, obrigando eles a encarar o Cavaleiro como se ele fosse o único alvo do universo. Só que junto com isso, ele ganha um escudo, uma camada de vida totalmente grátis, que funciona exatamente como o escudo do Príncipe das Trevas. A habilidade é como se você apagasse todos os alvos do jogo, tudo, absolutamente tudo, para de bater no que estava batendo e vira para o Cavaleiro. Ele provavelmente vai aparecer em praticamente todos os decks do meta quando disponível. Ele é muito versátil e honestamente completamente quebrado. Em decks de gigante real, ele vira tipo um pescador melhorado com um ataque mais forte, um tanque melhor ainda, um absurdo total, até porque não dá pra você bloquear ou então mudar o foco. Com a broca de goblins fica nojento de forte, porque você pode simplesmente ativar a habilidade em todos os pushes e chamar a atenção. Em decks com condições de vitória pequena, como barril de goblins ou cemitério, ele perde um pouco de força, só que ainda assim também vale muito a pena. E em Breed de spam, meu amigo, chega a ser uma covardia. Mesmo em decks de beatdown, onde ele teoricamente seria um pouco mais fraco do que o normal, ele ainda encontra espaço porque essa habilidade é simplesmente ridícula. E defensivamente, ele corrige erros que deveriam custar a partida. Errou um posicionamento contra uma carta forte, ele salva. Errou o barril de goblins, ele anula metade do valor por menos custo. Ele protege fornalha, bruxa, executor, mosqueteira. Essa carta aqui é simplesmente absurda. Protege tudo como se nada mudasse na sua vida. E o mais bizarro é que se você tem um cavaleiro sobrando na defesa e ele vai para o contra-ataque e o oponente joga um barril de esqueletos ou então um cemitério, meu irmão, basta apenas um clique. Todos os esqueletos desviam da sua torre como se tivessem recebido uma ordem divina. Mas agora vamos para o ponto principal. Cara, como que essa habilidade passou pelos testes? O que esses caras estão fazendo? Esses caras são malucos. Imagina essa bosta desse cavaleiro herói, meu amigo, tancando um balão naquele deck insuportável de lenhador e balão. Isso aqui vai ser um absurdo. Por apenas 2 de Elixir, você recebe um escudo equivalente a 2 curas do Espírito de Cura, sendo que o Espírito de Cura custa apenas 1 de Elixir e é literalmente projetado para ser alto risco e alto ganho. E aqui não, meu amigo, é apenas ganho sem alto risco. Essa carta é simplesmente quebrada e ela provavelmente pode quebrar o Clash Royale. E se você curtiu, irmão, deixa o like, inscreva-se no canal, deixa aqui a sua opinião que eu também quero saber nos comentários. Tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo.